As doenças bíblicas referem-se a diferentes condições de saúde mencionadas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. É importante notar que a Bíblia foi escrita em um contexto histórico específico, onde as pessoas tinham crenças e interpretações diferentes sobre doenças e sua causa. Algumas condições mencionadas na Bíblia podem ter sido descritas como pragas ou castigos divinos, enquanto outras podem ter sido doenças comuns da época. Aqui estão algumas doenças mencionadas na Bíblia. 1. Lepra. A lepra é frequentemente mencionada no Antigo Testamento como uma doença temida e associada ao isolamento dos afetados. 2. Mão seca. Lepra branca é outra condição que pode ser considerada uma forma de lepra ou uma doença de pele desconhecida. 3. Inchaço. Em Deuteronômio 28, 27, é mencionado o inchaço dos órgãos reprodutivos como um possível castigo divino. 4. Hemorragia. No Evangelho de Marcos, uma mulher é descrita como tendo uma hemorragia que continuou por 12 anos antes de ser curada por Jesus. 5. Febre. Várias referências na Bíblia mencionam pessoas sofrendo de febres, como no caso da sogra de Pedro. 6. Cegueira. A cegueira é mencionada em várias narrativas bíblicas, tanto como uma condição física quanto simbólica. 7. Surdez. Em Marcos 7, 31-37, Jesus cura um homem que é surdo e tem dificuldade para falar. É importante observar que, embora a Bíblia registre essas doenças, a compreensão e interpretação médica delas mudaram ao longo dos séculos. Hoje, temos um conhecimento mais amplo sobre as doenças e suas causas, tratamentos e prevenção. Se você tem preocupações com sua saúde, é sempre recomendado buscar orientação e atendimento médico profissionalmente qualificado. A lepra, também conhecida como hanseníase, é uma doença crônica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. É interessante notar que a lepra é mencionada em várias passagens bíblicas do Antigo Testamento como uma condição temida e associada a isolamento e estigma social. Naquela época, o conhecimento médico sobre a lepra era limitado, e a doença era vista como um castigo divino, o que levava à exclusão e marginalização dos afetados. A lepra causa lesões cutâneas, danos nos nervos periféricos e pode afetar outras partes do corpo, como olhos, nariz e vias respiratórias. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, e o tempo de incubação pode ser longo, de 2 a 5 anos ou mais. Os sintomas clássicos da lepra incluem manchas na pele de coloração clara, vermelha ou manchas com ausência de sensibilidade. As manchas podem se tornar grandes, deformando as extremidades e causando perda de partes do corpo, como dedos e nariz. A doença também pode causar falta de sensibilidade, dormência e fraqueza nos nervos afetados, o que pode levar a lesões acidentais e infecções secundárias. Atualmente, a lepra é uma doença tratável e curável, geralmente com um regime de múltiplas drogas antimicrobianas. Com o tratamento adequado, os pacientes se recuperam completamente e a transmissão da doença é interrompida. No entanto, em comunidades com acesso limitado aos cuidados de saúde, ainda pode haver casos de lepra, e o estigma social associado à doença também persiste em algumas regiões. É importante lembrar que as referências à lepra na Bíblia devem ser consideradas dentro de seu contexto histórico, cultural e religioso, e não devem ser interpretadas como uma descrição precisa da doença no sentido clínico moderno. A compreensão médica e a abordagem da lepra evoluíram significativamente desde então. Caso tenha preocupações relacionadas à saúde, é sempre recomendado buscar orientação médica profissional. A peste negra foi uma pandemia devastadora de peste bubônica que ocorreu durante o século XIV. Ela é considerada uma das piores e mais significativas pandemias da história da humanidade. Acredita-se que a peste negra tenha se originado na China e se espalhado ao longo das rotas comerciais, atingindo a Europa, Oriente Médio, África e outras regiões. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis, transmitida principalmente por pulgas que infestam roedores, como ratos. A transmissão para os seres humanos ocorre quando as pulgas infectadas mordem uma pessoa ou quando há contato direto com tecidos ou líquidos corporais de animais infectados. A doença foi chamada de peste negra devido aos sintomas que se manifestavam nas pessoas afetadas. Os sintomas incluíam febre alta, dores no corpo, calafrios, fraqueza e, mais distintivamente, o desenvolvimento de inchaços dolorosos nas axilas, virilha ou pescoço, chamados de bubões.
Além dos bubões, a doença também podia se disseminar pelos pulmões, causando a forma pneumônica da peste, que era altamente contagiosa através da respiração. A peste negra teve uma devastadora taxa de mortalidade. Estima-se que ela tenha matado entre 75 a 200 milhões de pessoas em todo o mundo. A Europa foi particularmente atingida, e algumas estimativas sugerem que até um terço da população europeia tenha sucumbido à doença durante a pandemia. As consequências da pandemia da peste negra foram profundas e tiveram impactos sociais, econômicos e culturais duradouros. Mesmo com o avanço da compreensão médica ao longo dos séculos, a peste bubônica ainda ocorre em algumas regiões do mundo, embora esteja relativamente controlada por medidas de saúde pública modernas, como tratamento médico adequado, controle de roedores e uso de inseticidas contra pulgas. Existem várias doenças transmitidas por pulgas e carrapatos, algumas das quais mencionarei abaixo. Doenças transmitidas por pulgas. 1. Peste bubônica. Como mencionado anteriormente, a peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e é transmitida por pulgas, principalmente aquelas encontradas em roedores. 2. Tifo murino. É uma doença bacteriana transmitida por pulgas infectadas que afeta principalmente roedores, mas pode ser transmitida aos seres humanos por meio de picadas de pulgas. 3. Bartonelose. Esta doença é causada pela bactéria Bartonella encelar e é transmitida por pulgas infectadas. Ela pode causar sintomas semelhantes aos da gripe em humanos. Doenças transmitidas por carrapatos. 1. Doença de Lyme. É uma doença causada pela picada de carrapatos infectados pela bactéria Borrelia burgdorferi. Os sintomas incluem erupção cutânea, fadiga, dores articulares e musculares. 2. Febre maculosa brasileira. É uma doença transmitida por carrapatos infectados com a bactéria Rickettsia rickettsii. Pode causar febre alta, erupção cutânea e outros sintomas graves. 3. Tularemia. É uma doença bacteriana causada pela bactéria Francisella tularensis, que pode ser transmitida por carrapatos infectados. Os sintomas podem variar, mas geralmente incluem febre alta, dor de garganta e outros sintomas similares aos da gripe. 4. Babesiose. É uma infecção parasitária transmitida por carrapatos, principalmente nas regiões temperadas. Pode causar sintomas semelhantes aos da malária, incluindo febre, calafrios, dores musculares e fadiga. Essas são apenas algumas das doenças que podem ser transmitidas por pulgas e carrapatos. É importante proteger-se contra picadas desses parasitas, especialmente quando em áreas conhecidas por serem infestadas. Utilizar repelentes de insetos, roupas adequadas e fazer verificações cuidadosas após a exposição podem ajudar a prevenir a transmissão dessas doenças. Se você suspeita ter sido picado por um carrapato ou está preocupado com qualquer doença transmitida por pulgas ou carrapatos, é aconselhável procurar cuidados médicos adequados. O carrapato estrela é uma referência ao carrapato do gênero Amblyomma, mais especificamente espécie Amblyomma americanum, conhecida comumente como carrapato estrela ou carrapato lone star em inglês. Ele recebe esse nome por possuir uma marcação distintiva em forma de estrela branca no escudo dorsal das fêmeas adultas. O carrapato estrela é nativo da América do Norte, incluindo áreas dos Estados Unidos, México e partes da América Central. Essa espécie de carrapato é conhecida por seu comportamento agressivo e sua preferência por se alimentar de uma variedade de hospedeiros, incluindo humanos, aves, mamíferos e répteis. É importante notar que o carrapato estrela pode transmitir doenças, sendo a mais conhecida a Ehrlichiose, uma infecção bacteriana que pode afetar humanos e animais de estimação. Outras doenças, como a borreliose, doença de Lyme, também foram associadas a esse tipo de carrapato, embora a sua capacidade de transmitir outras doenças ainda seja menos conhecida e objeto de estudos contínuos. Para prevenir a picada de carrapatos de estrela e reduzir o risco de doenças transmitidas por esses parasitas, é aconselhável adotar medidas preventivas, como vestir roupas protetoras, usar repelentes de insetos, realizar verificações corporais após exposição em áreas infestadas e remover imediatamente qualquer carrapato que possa estar fixado na pele. Em casos de qualquer preocupação com a saúde ou dúvidas sobre doenças transmitidas por carrapatos, é sempre recomendado buscar orientação médica.